Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nós e que a gente tenha assim, condição de entender a lição da noite, que é dramática, que é linda, que é maravilhosa e serve como uma luva para cada um de nós. Combinados? Então vamos lá. É claro que a gente continua estudando esse livrinho toda terça-feira, a gente está fazendo a sequência. E a lição hoje é a de número 91. Se você não tem esse livrinho ainda, vai ali embaixo na livraria e compra porque ele é maravilhoso. Aqui dentro tem lições perfeitas de como fazer para viver melhor aqui na Terra. E a de hoje diz respeito a Judas. Todo mundo sabe a história de Judas, desde que a gente nasce até os avós, os bisavós contam pra gente a história de Judas, o traidor, não é verdade? Faz assim pra mim se vocês estão acompanhando. Beleza? Pois é, olha bem, a desgraça desse espírito. Você já pensou ser lembrado por milênios por uma coisa que você fez? Olha que coisa mais triste. Enfim, essa é a história da noite. E o nome do tema é Campo de Sangue, dramático, né? Exatamente como a história dele. Mateus, que é um dos evangelistas, aquele que escreveram as histórias que Jesus contava, as histórias que eles viviam, eles escreveram para não esquecer, porque Jesus disse que eles iam disseminar essas histórias. E Mateus é o mais dramático deles. Aquela história de o pranto, o ranger de dentes, é tudo do Mateus, é o jeitinho que ele escrevia. E foi ele que escreveu essa frase que Emmanuel veio trazer para nós. A frase é assim: por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, como campo de sangue. Aquele campo é verdade, é um espaço, é uma terra, um pedaço de terra. É chamado de campo de sangue. E antes de eu ler o que Emmanuel trouxe para nós, que é lindíssimo, só para a gente relembrar, Judas, ele era assim muito articulado, uma pessoa que tinha acesso às pessoas e às famílias mais ricas da época e também aos mais poderosos, tanto da igreja quanto da política. Então ele tinha acesso a toda essa gente e ele se achava muito esperto. E ele teve uma ideia espetacular no consentimento dele, na consciência dele. Ele ia vender uma informação preciosa e ia ganhar um monte de dinheiro por causa dela. Dizem, a gente não tem como ter certeza, mas dizem que o que ele faria com esse dinheiro era comprar um pedaço de terra e construir lá um lugar, tipo um sinédrio, uma coisa chique assim, para Jesus poder disseminar a boa nova. Dizem que era assim, para que ele tivesse um espaço físico, para que eles tivessem mais honra ao falar, era a ideia dele. O que aconteceu? Ele foi lá e vendeu a informação para os poderosos que estavam atrás de Jesus de onde ele estaria essa noite. E ele cobrou bastante pela informação, 30 moedas de ouro. Dava para comprar bastante coisa. E ele achou que fazendo isso, ganhando dinheiro, seria fácil de convencer o mestre de sair da onde ele estava e ir para outro lugar. Na ideia dele era simples, ele enganava os poderosos e depois dizia: mas eu não posso garantir que ele esteja, era uma informação que eu tinha. Então ele pensava que ele ia vender essa informação, ia ganhar o dinheiro, ia construir. Assim dizem alguns estudiosos e eu gosto dessa versão da história. Então, dá tudo errado. Ele vendeu a informação, ganhou o dinheiro e foi até lá para convencer Jesus. Não vai lá hoje à noite, Jesus, vamos para outro lugar. Eu achei outro monte, porque ele gostava de falar assim nos montes, que era mais seguro. Eu achei outro monte, um lugar bem melhor para a gente ir, vamos. Jesus disse: não tem razão para a gente sair daqui, o combinado foi aqui. E ele começou a ficar desesperado: mas mestre, vamos para outro lugar. E ele sabia o que ele tinha feito. E a partir dali começou a desgraça do homem, porque a partir dali a gente sabe tudo o que aconteceu. Enfim, Emmanuel coloca para nós: desorientado, em vista das terríveis consequências da sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Claro, já tinha acontecido tudo, já tinham prendido Jesus, já tinha dado aquela desgraceira toda. Ele voltou lá no templo, entregou as moedas e disse: eu não preciso delas. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro
constituía preço de sangue, e buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Quando Judas percebeu a besteira que tinha feito, quando ele percebeu a extensão do ato dele, ficou louco. E aí todo mundo sabe também o que aconteceu com ele. Ele não se perdoou por milhares de anos, por milhares de dias, por milhares de horas. Ele se matou, se enforcou, e dizem que foi lá nesse campo de sangue mesmo. E o campo chama de sangue por esses motivos, porque o corpo dele ficou todo dilacerado, foi uma sangueira no chão, uma coisa fora do normal. Ele não se perdoava e o campo ficou marcado com o sangue dele, mas principalmente com a dor moral dele de ter derramado, de ter sido a causa do derrame do sangue de Cristo. Então, tanto os judeus quanto todo o povo começaram a chamar aquele local de campo de sangue, e até hoje ele tem esse nome, e esse campo existe mesmo. Profunda expressão simbólica dessa recordação, e com a sua luz cabe reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, trocando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas das suas ilusões, tentando devolver-lhes quando lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. O que ele está dizendo para nós é muito verdade. Salvo a extensão do drama, salvo a extensão das consequências, muitos de nós continuamos trocando por ninharia o resultado de uma existência, o resultado de uma ação. Muitos de nós caímos no mesmo erro de Judas, trocar por uma merrequinha o que seria a salvação da tua vida, o que seria a salvação da vida de alguém. Todos nós, quando encarnamos, trazemos um plano reencarnatório. Ninguém veio aqui, vamos ver o que dá. Vai lá e tenta. Não foi assim. Cada um de nós tem um programa a ser cumprido. Cada um de nós fez promessas para essa existência. Cada um de nós ganhou essa oportunidade bendita de reencarne para fazer coisas. E coisas importantes para o nosso aprendizado. Normalmente temos que devolver coisas, resgatar dívidas, pedir perdão, perdoar, devolver o que já pegamos. Muitas coisas a gente veio fazer. E quando chegamos aqui, claro que a gente esquece, claro que a gente tem esse plano na consciência, mas no nosso dia a dia, no nosso normal, nós não sabemos exatamente o que viemos fazer. E aí a gente começa a fazer essas besteiras que Emmanuel chamou de irreflexões de Judas. Quer dizer, ele nem pensou para fazer. Se ele tivesse pensado um minuto, ele não teria feito. Quanta coisa será que você não pensou também? Aquela frase que ficou mal colocada e que causou a desgraça da vida de alguém, ou aquele jeito que você riu, ou aquele comentário que você fez que acabou por estragar um evento, que acabou por fazer uma pessoa se desligar da família. Estou inventando coisas aqui que acontecem na vida da gente, coisas que por um tempinho, se você tivesse pensado melhor, não teria feito. Aquela acelerada exagerada que acabou causando um acidente, aquela vontade de sumir, aquela mentirinha pequenininha, aquele fingir que não viu, aquela frase, mas eu não sabia, quando sabia, aquela vontade de não fazer o certo. Todos nós caímos em erros, só que às vezes os erros são graves, às vezes não tem mais como arrumar nessa existência, que foi o caso de Judas. Ele ficou por muito tempo no umbral, ele mesmo se colocou no umbral e não queria sair de jeito nenhum.
E ele queria resgatar até o fim dos tempos. E como sabia que a vida era eterna, ele queria ficar lá eternamente. E sabe o que aconteceu? Jesus foi lá, em pessoa, ele mesmo. Estendeu a mão e disse: vamos, amigo. E Judas não queria nem olhar para ele. Não, mestre, não. Me deixa aqui, eu não mereço. Eu não mereço o teu perdão. Eu não mereço que você dirija a palavra a mim. E o mestre disse: mas desde antes do teu ato, eu já te perdoei. E foi lindo. E o mestre disse para ele: só falta a tua parte. Perdoe-se. Quanta coisa será que nós não conseguimos nos perdoar? Quantas coisas que ficou no nosso passado, na nossa infância, e a gente diz: é página virada. Quanta coisa será que não está interferindo agora nos nossos atos, nas nossas decisões? Que hoje nós consigamos, na hora do desdobramento do sono, ter uma conversa boa com o nosso anjo de guarda, com o guia da nossa reencarnação. Sabe que a gente tem guia da reencarnação familiar, sabe? Aqueles espíritos que se dispõem a ajudar a família inteira, aqueles que sabem muito e acompanham a história ao longo dos tempos da família. Peça para ele, peça para você ter esclarecimento, para você relembrar as coisas, para que você possa seguir melhor no teu caminho, para que você não faça mais esses atos irrefletidos, para você não ter mais essa chance de errar. E se já errou, que você consiga se perdoar, porque todos nós merecemos perdão, nós os encarnados e os desencarnados. Todos nós merecemos uma nova chance. Todos nós já passamos por atos, palavras, pensamentos que nos prejudicaram muito a existência. Emmanuel continua que quando cada um cai em si, quando fez algo assim, quando recebeu um pagamento por algo que era muito dramático, muito ruim, e volta, quando cai a consciência, a pessoa volta lá, ela tenta desfazer. Então vamos dizer, um trabalho de magia. Não, mas você me contratou, você me pagou. Não, mas agora eu quero ao contrário, eu te pago para não fazer. Não, mas agora já está contratado. E quando a pessoa se percebe da besteira que fez, e é tarde, é muito difícil reverter. Então, que a gente aprenda a não colher esses frutos amargos. Mas para não colher os frutos amargos, você não pode plantar as sementes amargas, porque a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Então que nós possamos nos lembrar disso claramente. Emmanuel coloca que quando, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana, mas esses frutos amargos apenas conseguem adquirir um campo de sangue nas nossas expiações. Tudo que a gente faz está na nossa história, tudo que a gente faz vira herança nossa, e não adianta a gente colocar a culpa nos pais, nos que nos antecederam, nas pessoas que convivem agora, porque todas as situações são heranças da nossa própria vida, dos nossos próprios atos, e que vão nos encontrar de uma maneira ou de outra. Se nessa existência você não tem condições de restituir, de devolver, de arrumar as coisas que fez, está já agendado, pré-agendado para a próxima. Sabe quando você deixa uma dívida pré-agendada na conta e naquele dia ele vai tirar o dinheiro da conta para pagar a dívida? Já é assim conosco. As dívidas já estão lá para quando você tiver condições de resgate. E aí quando a gente começa a melhorar, quando a gente começa a fazer atos do bem, quando começa a ter créditos de bem na nossa conta, as dívidas vão caindo, igualzinho no banco. Até aqui estamos acompanhando? Então não faz muito sentido a gente continuar plantando essas sementes amargas, né? Para quê? Se nós já estamos colhendo tanta coisa, se na nossa vida já acontece tanta coisa, para que plantar mais? Então evite. Não faça conchavos com o mal. Ah, mas eu não faço, eu nunca, jamais pagaria alguém para fazer um serviço de magia.
mas você sabe que o teu pensamento pode fazer a magia. Você sabe que você pensando mal para alguém, alguém vai receber o mal enviado por você? Assim como enviando uma oração, enviando um passe, enviando uma energia boa, um abraço amigo, todos recebem o bem e todos recebem o mal. E quando que o mal vai atingir a pessoa? Se ela estiver numa baixa vibração, atinge. Quem diz assim, mas eu tenho o corpo fechado, nada me atinge, que bom, tomara mesmo. É só se manter no orai e vigiai, se manter com a frequência elevada que nada te pega. Mas no dia que você baixar, está lá, reservado para ti. Portanto, não faça conchavos com o mal. Não crie empecilhos para a tua vida daqui para frente. Você já tem muita coisa para se incomodar. Faça os teus resgates com a cabecinha levantada, feliz da vida por estar em condições de resgatar. Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos. Se você já está aflito resgatando, fique feliz e pare de plantar. Pare de plantar o mal. Comece a plantar o bem. E ele termina dizendo assim: irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair desse campo milenário das reencarnações, que é o nosso caso, né? A gente continua reencarnando, porque a gente aprende devagarinho, então precisa reencarnar mais uma vez e mais outra. Em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Aí Emmanuel fala tão bonito, né? O que ele está dizendo aqui? Se você está encarnado ainda, está nesse ciclo de encarnações, é porque você ainda está aprendendo. Se você ainda está aprendendo, ainda está resgatando. Se está resgatando, você já tem um monte de coisa para se preocupar. Faz o seguinte, para de produzir o mal e começa a fazer a maior quantidade de bem que você puder. Porque esse bem alivia o mal que você já fez. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. E você já fez tanta coisa que traiu a lei divina. Já fez tantas coisas com as pessoas, com os ambientes, com o meio ambiente, com os animais. Agora está na hora de pensar melhor. Agora você já está mais calmo, a vidinha já está melhor. Comece a fazer melhor. E ele termina dizendo, não troques o Cristo imperecível. Por que o Cristo imperecível? Não é o Cristo, mas a lei que ele veio trazer, os ensinamentos dessa criatura divina, as coisas que ele ensina para nós. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Dramático, né? O que ele está dizendo aqui? Enquanto você fizer essas coisinhas de mal, mas é só uma coisinha. Enquanto você fizer só essa coisinha, você ainda vai estar ali, ó, encarnando e reencarnando, sempre tendo uma continha para pagar. Pare de fazer. Comece a pensar melhor, fazer o bem, que a tua vida vai ficar mais leve. Que você para de colocar o pezinho no umbral. Todo espírita, né? Ai, quando fala em umbral, já dá um desespero. Deus que me livre o umbral. Gente, todos os dias a gente faz cada uma. A gente olha para uma pessoa e faz um pensamentinho e acha que aquilo ficou impune. A gente olha para outra e diz, pensa que eu não conheço. E a gente vai fazendo, vai acumulando coisinhas de mal. Até o jeito de estacionar o carro e dizer para o moço, é só 10 minutinhos. Usar a tolerância das coisas. Dá aquele jeitinho, sabe? Que a gente vai fazendo uma coisinha ou outra. A gente vai na farmácia e diz, esse medicamento é com receita, né? Mas não pode me vender sem receita. A gente tem mania. E é o que Emmanuel diz, enquanto você fizer essas coisinhas, as coisinhas do mal vão te ficar prendendo o teu pé e te puxando lá para o umbral. E aí você não quer ir. Não, umbral não. Mas é você que vai. Sabe, eu sempre gosto de falar daqueles amigos da luz, sabe? Aquele grupo espírita que posta vídeos na internet, que faz teatro, Amigos da Luz. É maravilhoso, eles trazem cada tema, cada lição espírita de um jeito engraçado. Vale a pena procurar no YouTube. Tem uma lá que eu adoro, que era assim, ó. O obsessor
está do lado do homem, o homem rezando: ai, meu anjo de guarda, me ajuda a me livrar desse obsessor que acaba com a minha vida. E o obsessor diz: mas você não precisa de mim para acabar com a tua vida, tu faz tudo sozinho. E ele diz: hoje foi um dia terrível, porque esse obsessor acabou comigo. Ele diz: eu não fiz nada, eu só estava te acompanhando. E é assim mesmo, tem dia que a gente erra tanto, que não precisa nem do obsessor para acabar com a gente se acaba sozinho. Então se lembre disso, não troque o que é importante para você, que é a eternidade, que é o bem, que é a tua evolução, por coisinha. Não troque, não vale a pena. Não pegue a caneta lá do escritório porque ninguém viu, não finja que está doente e pega um atestado, não faça nada disso. Essas coisinhas ficam te prendendo no mal. É como aquele quadro do programa do Silvio Santos que tinha lá nos antigamente, que a pessoa ficava numa cabine com aquele negócio à prova de som. Daí eles dizem assim: fulana, você quer trocar sua casa na praia por um punhado de casca de banana? Sim! Tão bobo quanto isso. Não troque o que você já tem de evolução, o que você já fez de bom, por picuinha, por casca de banana. Não faça isso. A partir de agora seja uma pessoa correta. A partir de agora comece a plantar o bem na tua vida, para você ver como a tua vida melhora. Combinados? Que assim seja.